primeira providência no estudo do movimento é de se especificar um referencial. Nós dizemos, vamos escolher um referencial para o estudo do movimento. Duas questões sobre referenciais. A primeira é por que nós precisamos de referenciais. A segunda é o que é um referencial, ou o que são referenciais, porque nós temos um número muito grande de referenciais à nossa disposição. Por que referenciais? Existem duas questões interligadas na questão da escolha de um referencial. A primeira diz respeito a ter um formalismo matemático mediante o qual eu possa especificar a posição de um objeto. De forma que nós dizemos a posição de um objeto naquele referencial, ou nesse referencial. O formalismo matemático é essencial na descrição dos fenômenos, de tal forma que a partir desse formalismo eu tenha como definir naquele referencial o que é a velocidade de uma partícula, a aceleração de uma partícula. Todos os conceitos da mecânica são conceitos relativos, que dependem do referencial. Por exemplo, o próprio conceito de movimento é um conceito relativo, depende do referencial. Dizer que algo está acima, abaixo, do lado direito e do lado esquerdo, só faz sentido quando nós temos à nossa disposição um referencial. Para a gente ilustrar a questão do conceito relativo de movimento, vamos olhar aqui essa animação. Nessa animação, o que nós estamos vendo é um barco que se desloca e esse barco transporta um conjunto de caixas. Do ponto de vista de quem está no barco, e agora nós estamos falando de um referencial, o barco como referencial, essas caixas estão em repouso. No entanto, para quem estiver na praia vendo o barco se deslocar, para esse indivíduo, as caixas estão em movimento. Portanto, o próprio conceito de movimento depende do referencial. É um conceito relativo. Vamos agora à questão do que é um referencial. Na verdade, nós temos um número muito grande de referenciais, infinitos referenciais, né? E para cada referencial nós podemos introduzir o conceito de coordenadas, né? O que são referenciais? Na mecânica e na ciência de uma maneira geral, nós fazemos uso de figuras geométricas como um referencial. Que figuras são essas? Um conjunto de pontos é um referencial. Segmentos de reta, retas, curvas, sim, podemos utilizar uma curva como um referencial. Superfícies são utilizadas como referenciais. De forma que vamos pensar em referencial como estando associadas a, ou o conceito de referencial como estando associado a figuras geométricas. Vamos dar alguns exemplos, porque é importante que isso fique claro. No plano, estamos considerando o caso simples de, por exemplo, localizar a posição de um objeto no plano utilizando um referencial. Vamos considerar um referencial bem simples. Bem simples. Consideremos o caso em que adotamos 3 pontos do espaço como sendo um referencial. Sim, precisamos, no caso do plano, de apenas e tão somente 3 pontos como um referencial. Se eu tenho esse referencial, o próximo passo é o de determinar a posição de um ponto no espaço
utilizando esse referencial. Então, digamos que eu tenha aqui um ponto no espaço e eu queira determinar a posição desse ponto utilizando esse referencial. Veja que agora o meu referencial é bem simples, são 3 pontos no espaço. Ora, isso é possível, é sempre possível determinar a posição de um objeto no espaço utilizando esse referencial se eu especificar a distância desse primeiro ponto, vamos chamar de D1 essa distância. Depois eu devo especificar a distância desse ponto até esse outro adotado como um ponto do referencial. Essa distância nós vamos chamar de D2. E, finalmente, uma distância, que vamos chamar de D3, desse ponto até esse. Então, se eu der a distância a esses 3 pontos, é suficiente. E essa distância são as coordenadas. A partir das distâncias, eu posso determinar um ponto no espaço. Vejamos nessa animação como isso acontece. São 3 pontos no espaço. Quando eu especificar a distância até o primeiro ponto, nós estamos, na verdade, especificando o lugar geométrico dos pontos do espaço equidistantes desse ponto do referencial. Portanto, eu tenho uma circunferência. Logo, esse ponto que eu procuro está em algum lugar ao longo dessa circunferência. Ao traçarmos a segunda circunferência, vamos verificar que esse ponto pode estar em algum desses 2 pontos, que são os pontos de interseção de 2 circunferências. Finalmente, quando eu traçar a terceira circunferência, eu vou ter apenas um ponto. Consequentemente, ao estipular as distâncias até esses pontos que constituem o referencial, eu posso determinar um ponto do espaço. 3 pontos, nesse caso, se constituem num referencial e as distâncias, nesse caso, são as coordenadas. É um exemplo. Ora, podemos, além de pontos, podemos considerar, por exemplo, segmentos de reta. Se eu tenho aqui um segmento de reta, e considerando o comprimento desse segmento de reta como sendo A, eu posso especificar a posição de um ponto no plano, considerando 2 ângulos. Eu traço aqui uma reta até interceptar essa extremidade, uma segunda reta até interceptar a outra extremidade, e agora, se eu especificar esse ângulo φ e especificar esse ângulo θ, eu tenho como determinar a posição desse ponto do espaço, conhecido esse ângulo e esse ângulo. Esse referencial se usa também, mas muito pouco. É conhecido como referencial bipolar. Uma outra alternativa à nossa disposição é considerarmos, sim, um segmento de reta, e agora nós vamos depois falar desse referencial, conhecido como referencial polar, e agora eu preciso saber a distância desse ponto até a origem e um ângulo que forma esse segmento de reta com a horizontal. E esse ângulo, vamos designá-lo pela letra φ. De forma que esse aqui é um outro referencial. Observe-se que eu estou fazendo uso de pontos, retas, segmento de retas. E, finalmente, voltando ainda no caso do plano, a essa possibilidade de 3 pontos, eu tenho agora uma outra alternativa. E nessa segunda alternativa, o que eu faço é passar por
esses dois pontos, uma reta interligando esses dois pontos, considero uma outra reta interligando esses outros dois pontos. Agora, eu tenho duas retas. Sim, eu posso utilizar duas retas como referenciar. E é isso que nós vamos fazer. Nós não estamos agora utilizando três pontos, mas nós estamos utilizando duas retas, não segmentos de retas. Duas retas como referenciais. Posso utilizar pontos, segmentos de retas e retas. Como é que a gente faz no caso tridimensional? No caso tridimensional, a gente pode ilustrar o procedimento considerando, então, 4 pontos no espaço, desde que esses pontos não estejam alinhados. Esses pontos ou esses objetos localizados nesses pontos podem se constituir num referencial. Os objetos em si, os 4 objetos, os 4 pontos, a gente não faz muito uso disso. O que a gente utiliza é um conjunto de 3 eixos. Esses 3 eixos, de acordo com essa animação, eles têm origem num ponto comum que nós chamamos de origem do referencial. Passando por esse ponto, interligando os outros 3, nós fazemos passar 3 retas. De forma que temos, no caso do espaço em 3 dimensões, nós podemos ter um referencial constituído por 4 pontos ou por um referencial constituído por 3 eixos, desde que esses 3 eixos tenham um ponto em comum. Isso é um exemplo de um referencial em 3 dimensões. Na verdade, eu dei 2 exemplos de referenciais. Os 4 pontos em si ou 3 eixos passando por um ponto comum, que é a origem do referencial.